boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos tomar um café enquanto proseamos. Faltando uma semana exatamente para as eleições de 2018, eu gostaria de conversar com vocês também a pedido sobre alguns critérios para a gente definir o voto na hora da eleição. É muito comum a gente achar que eleição não é o momento de decidir o nosso futuro. Muitas pessoas acham que política se faz durante os 4 anos, menos na hora da eleição, né? E é exatamente nessa hora que nós temos que pensar seriamente. Em quem vamos votar? O cara vai votar a minha aposentadoria, por exemplo. O cidadão tem que pensar nisso. Vou votar em alguém que vai definir a minha aposentadoria. Muita gente diz para mim o seguinte: olha, Otávio, mas eu não sou um cara que gosta de política, eu não tenho tempo de ficar acompanhando política, né? Como é que eu vou saber se o cara é bom ou não nesse emaranhado de corruptos, de pilantras, picaretas, enfim? Eu tive refletindo muito sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: acho que você, primeira coisa, tem que saber, o seu voto é num candidato que já é político ou o cara está se candidatando pela primeira vez? Acho que essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Então, se ele já é político, ele tem uma ficha corrida, você tem que buscar como ele votou. E aí não precisa ser todas as votações do Congresso, não. Pega as votações principais que nós tivemos nesses 4 anos. Por exemplo, ele votou favorável ou contrariamente ao impeachment da presidenta Dilma, que estabeleceu esse caos no Brasil e que piorou a sua vida. Eu tenho certeza, como a minha piorou. Só não piorou a dos ricos, dos rentistas, né? Então, esse é um bom critério, ver como ele votou. Ele é golpista ou ele é um cara que preza a democracia, né? Uma segunda votação importante foi a da reforma trabalhista. Ele votou favorável para suprimir os seus direitos ou ele votou contrário à reforma trabalhista para que não suprimisse os seus direitos? Então, assim, acho que essas são perguntas que você tem que levantar. Se ele já foi político, se ele já foi deputado, né? A outra votação importante que nós tivemos foi a da terceirização. Ele votou favorável à terceirização dos serviços públicos ou ele votou contrariamente à terceirização dos serviços públicos? O que acontece? Muitas vezes a pessoa, eu sou contra a estatização, eu sou contra o funcionário público, porque demonizar o funcionário público para você, demonizar as empresas estatais. Aliás, os políticos, esses políticos canalhas que nos governam há muito tempo, eles destroem as estatais, põem lá o seu parente incompetente para administrar a estatal, para depois dizer, olha, tá vendo, é público, não presta. Acontece que nós, trabalhadores, nós que somos pobres, nós dependemos do Estado. O discurso da ausência do Estado é um discurso que interessa à elite, é a ausência do Estado para os pobres, porque eles querem privilégios, como os juízes, por exemplo, querem auxílio alimentação, né, auxílio moradia, auxílio educação para os seus filhos, mesmo o cara ganhando um mega super salário. Então o que acontece? Nós, enquanto trabalhadores, nós temos que ver, esse cara que votou favorável à terceirização, ele prejudicou a minha vida. Com certeza ele prejudicou, né? E uma última votação, que eu acho que você tem que pedir, verificar se esse político ele merece o seu voto ou não, é da PEC, a PEC 95, que é a PEC conhecida, apelidada como fim do mundo, ou a do teto dos gastos públicos, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação, assistência social, né? Então, assim, se esse cara votou favorável a isso, eu vejo vários deles fazendo um discurso que tem que investir em educação agora. Ora,
Como pode acontecer isso? Como é que você não pode? Isso é um demagogo de marca maior. Você não pode permitir que essa pessoa tenha o seu voto, porque ele está te enganando, ele está passando um recibo de otário para você. Então, vejam, se você pegar o político que já está aí, então você tem que verificar esse tipo de votação que ele teve, como que ele votou. Isso é fácil, gente. Um Google na internet você vai descobrir isso. Antigamente, quando não tinha internet, era mais fácil era mais difícil identificar os picaretas. Hoje é muito fácil, né? E outra coisa é ver como que ele lida com a República. Ele é republicano ou ele é um fisiológico? Ele está lá para se servir da política e não a serviço dos cidadãos, das cidadãs. Então, esse é o político que já está lá. Mas vamos lá, imagine que você, não, eu vou escolher um político, eu não quero reeleger ninguém. Isso é um péssimo discurso, aliás, generalizante, que tem muita gente boa que merece ser reeleita. E tem muito vagabundo que tem que ser tirado de lá. Muito picareta, né? Muito corrupto que lá está, você tem que tirar. Bom, vamos imaginar então que eu vou pegar um político novo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês. O cara, não é porque ele é parente de político, de repente é um político novo, mas é filho de um político, de um cacique político. Não é por aí que se define, não é por aí que nós devemos eleger o político. Tem que ver se ele tem uma ficha de serviço prestado para a comunidade. Não devemos votar em ninguém que chega na época da política e aí o cara começa a dizer que vai fazer. Nós temos que definir o nosso voto pelo que já foi feito. O cara já fez, né? Eu estou falando majoritariamente de candidatos do legislativo, né? Eleição proporcional, estou falando. Não estou falando da eleição dos majoritários. Então você tem que ver o que o cara já prestou de serviço, procurar o histórico dele, qual é a profissão, onde ele atuou. É um carreirista, é um cara que nunca teve emprego nenhum e vai começar a se empregar na política? Ou ele já teve um trabalho já realizado para a comunidade? Isso é muito importante, né? Bom, o cafezinho está muito bom, por isso que eu estou parando um pouquinho para tomar. Então a gente tem que definir esse tipo de critério. Senão fica difícil. Você não precisa pegar todos os candidatos. Veja o que você escolheu, o que mais te agradou. Muitas vezes eu vejo que as pessoas votam. Tem uma candidata ao Senado, por exemplo, que ela é cadeirante, mas ela votou tudo contra o povo. Ela votou pela reforma trabalhista, ela votou pela terceirização, ela votou para tirar os processos do Temer. Aliás, essa é uma votação também importante, porque você define que tipo de político que é, se você é acoberta a corrupção ou não. Veja como o seu candidato a deputado, se ele é político, se ele votou para não processar o Temer. O Temer foi objeto de 2 votações no Congresso para ser processado, né, por corrupção ativa, e ele foi isentado pelos deputados. Então, essa candidata a senadora, por exemplo, em que pese tem um trabalho muito interessante em relação aos cadeirantes, aos deficientes físicos, mas a ficha corrida dela no Congresso depõe contra ela. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que tem um discurso muito forte: eu tenho que votar em candidato da minha região. Ora, isso não pode ser um critério nunca, porque geralmente esse cara da região muitas vezes tem picaretas, pilantra, corrupto. O corrupto não nasce em Brasília, gente. Ele nasce no seu município. Eu vejo candidato aqui na minha cidade que defende a família, que era espancador da mulher. Tem um discurso de eu sou pela família. Eu conheci o sogro dele. O sogro dizia que ele espancava a mulher. Então, essas coisas a gente tem que estar muito esperto. Esse discurso de família, é da minha região. Não necessariamente, nós temos bons políticos que não são da nossa região e que temos
que votar porque o cara realmente é um cara bom, tem um trabalho interessante. Então, com isso eu queria dizer para vocês, não deixemos de votar. Essa história de voto nulo, voto branco, anular voto, isso é o discurso que interessa à elite. A elite, ela coloca para a população, para o povo, que política é uma coisa suja. Suja é a politicagem. A política, desde a história, quando surgiu a história, quando apareceu o Estado, lá 4.000 anos antes de Cristo, a política é que nos governa. Então, assim, vamos valorizar a política, não vendamos nossos votos, vamos fazer um voto de consciência. Nesse momento, o Brasil precisa mais do que nunca do seu voto.